E é isso, parte 2, então, do nosso encontro, estudo de casa, que a gente não conseguiu concluir na vez passada. Agora vocês já estão melhores, que vocês já estudaram mais, tiveram um mês para estudar. Ah, vamos lá, então, gente. Ao se abrir o campo, o médio vai fazer a seguinte descrição, né? O que o médio está vendo? A casa está cheia de aparelhos. O corpo dela está cheio de chip, o médio falando, né? Cheio de implantes, estou vendo fios, correntes, cordas. Não tudo ao mesmo tempo, né? Uma coisa de cada vez, mas pode ser qualquer um deles. A casa está cheia de miasmas, ou então cheia de formas pensamentos, ou então cheia de fumaça preta. Quais as técnicas que a gente poderia usar? Quais os comandos? O que a gente poderia fazer numa situação dessa? A Sandra falou que a Vanessa, que tem mais experiência, ela pode falar para a gente. Eu não tenho muita experiência. Muita não, nenhuma. Na psicometria. Mas tentar ter um diálogo, apaziguar os ânimos, ver se é a vingança, né? Pegar a aparelhagem, mandar para o mundo espiritual. Deixa eu ver aqui. Eu tinha anotado. Nossa, gente, me ajuda aí. Que eu tinha anotado aqui. Fazer um raio-x na casa, nos móveis, no travesseiro, ver se tem aparelhos, localizar todos os aparelhos dentro da pessoa também. Eu vi mais pelos aparelhos e pelos chips, né? No caso aí, Vanessa, já foi feito isso, né? E o médium já identificou, ele já encontrou. Aí a pergunta Uhum. é, qual técnica que ele vai usar, então, para retirar isso que ele já identificou? Nossa. Alguém aí ajuda? Conversando, trazendo. O que você quer? O que você quer Pô, saber? Desculpa, não ouvi. Vai, eu acho que chamar alguém, né? Alguma falange, algum amigo espiritual para poder estar tirando essas. Muitas vezes vai ver aonde está ligado esses fios, né? Desses aparelhos. Daí chama esse irmão que colocou os fios, né? Pede para ele tirar. Se ele não quer tirar, daí acaba assim levando ele, né? Para tratamento e tudo e pede para alguma falange, alguém, né, para poder limpar, é isso, mais ou menos? Por aí. Alguém quer complementar? Eu me lembro, Carlos, aquela entidade que eu não lembro o nome, né, Sandra? Você que é estudiosíssima. Pode ser chamada, que retira fios. Eu não lembro o Do nome. laboratório, é isso? Ei, Daniel, tá bom, filho? Tudo bem. Tem também processos específicos para tirar os ovoides, recolocar a perna ou o braço que esteja faltando membro, desequilíbrio, colocar numa pirâmide, fazer reiki ou processo de cura através de cores, com aparência animal também, fazer voltar ao normal através do perdão e etc. No caso aí, Elaine, a gente é o seguinte, a gente fez ou raio-x ou então a dieletria,
no corpo astral desdobrado, e a médium falou, ó, no corpo astral dele, na cabeça dele tá cheio de fio. Como é que a gente vai tirar esses fios aí? Qual é a técnica? Eu lembro Ah, de vocês comentando. Desculpa, posso terminar? claro, claro. Claro. Eu lembro de. É. Eu acho que foi inclusive o Paulinho e o Carlos que comentou que nesses casos tem que recorrer à espiritualidade que já fez isso, né? Que já foi Trabalho. esses pessoais do laboratório que sabiam de tudo e passaram para a parte mais evolutiva, que são os mais inteligentes, que não fazem as coisas por mal hoje para poder ajudar nessa parte, certo? Ô, Carlos, Oi? aí tem a técnica também da dialimetria, que pode estar fazendo no corpo dela, onde tem miasmas e ovoides, aí causando um inchaço, né, na marca num corpo dobrado. Aí, se indicar as cores vermelhas, mexe. A azul vai destacar, não pode mexer, é isso mesmo? Isso seria no passo anterior. Nesse caso, já foi feito isso e já foi identificado. Ah, tá. Posso Posso falar, Carlos? Pode. Posso também? Quem que quer falar? Quem mais queria falar? O Daniel? Não. Não, Bom, você que vai primeira- falar. Estou esperando. Tá bom, tá bom. Bom, a primeira coisa, quando você chega já na casa da pessoa, a primeira coisa que se faz é projetar um redemoinho. Exatamente. Eu uso furacão, eu uso redemoinho, eu uso uma enxurrada, eu uso qualquer coisa. E nós vamos fazendo uma limpeza nos miasmas, nas formas de pensamento, nessas fumaças, tudo, né? Usamos uma chama violeta para ir transmutando toda essa energia mais densa, vai derretendo tudo e vai levando tudo isso lá para o centro da Terra, porque isso é coisa que não faz mal se desfazer delas, né? Bom, se a cabeça dela, se o corpo dela está cheio de chips, está cheio de aparelhos, o que nós vamos fazer com ele desdobrado? Eu uso puxar tudo isso. Primeiro, a gente vai ver quem foi que colocou, né? A pessoa geralmente está ali, o espírito geralmente está ali. Se estiver ali, a gente pede para ele nos levar até o mandante. Ou então, eu uso muito com o médium de puxar esses fios. Nós vamos puxando e aí vai abrindo todos os túneis, vai abrindo tudo e nós vamos chegar realmente no laboratório. Aí no laboratório a gente vai verificar quem que é o mandante, se nós pudermos, né? Aí você faz um trabalho com ele de conversa, de doutrinação nele, coloca ele dentro da pirâmide. Se não tem, aí você tem que estar ligado, o médium tem que estar ligado com o mentor para ver se tem como doutrinar ou se não, você já manda ele direto lá para cima. Logo em seguida, a gente vai desconectar ou pede para ele. Não, ele não. Às vezes ele tem condições de desconectar, às vezes não. Aí, às vezes, a gente chega, pede para as falanges entrarem no local e eles mesmos já vão fazendo o desligamento lá dos aparelhos todos, desliga todos os aparelhos, fecha o laboratório, pergunta para o mentor se pode acabar com aquele laboratório, se puder, por quê? Porque esse laboratório é onde está ligado não só os fios dela, mas de várias outras pessoas. Então, aí a gente já vai estar tirando tudo. Passa uma malha magnética, recolhe todos os espíritos antes, né, que estão ali, encaminha todos lá para o hospital, através dos túneis de luz, e daí você... ou você explode, ou você fecha o laboratório, tira
pede para os magnetizadores desmagnetizar, né? Tudo que tem ali, e ou você explode, ou você faz uma transmutação naquele ambiente para ser transformado num posto de atendimento ou alguma coisa transitória, sabe? E faz a modificação mental de todo aquele ambiente. É isso. Parabéns. Que eu faria. Bom, você já falou 99,99%, eu vou só dar uma complementada aqui, assim. Os dois primeiros que são relacionados com aparelhos, chips, Vem, põe implantes. embaixo. Aparelhos, chips, implantes são os dois primeiros. O que acontece, né? Você vai... Se o médium não está vendo ninguém ali, pode ser que ele esteja escondido ou que ele realmente não esteja. Todo aparelho sempre fica com o rastro energético de quem implantou. Então, se ele está ali, você já vai fazer o que a Sandra falou. Se não está, você pode criar uma pirâmide de força e dar os comandos para que ele seja puxado para dentro dessa pirâmide. Então, onde ele estiver, ele vai ser arrastado através das energias dele para o local. Geralmente, quem coloca sempre é mandado, nunca é o chefe. Você pode convidar ele para o lado da luz e coloca como condição que ele desfaça tudo o que ele fez, porque ele é um especialista, ele pode fazer. Se ele se nega a fazer, você pode encaminhar ele para tratamento em alguma colônia e pode invocar o comando Santa Esmeralda, que é especializado nesse tipo de trabalho. Então, de qualquer maneira, vai ser desfeito. Aí vem a segunda parte, que você pode consultar os mentores do trabalho, se é para ir no laboratório ou não, porque nem sempre a dupla está pronta para ir no laboratório, e às vezes o plano espiritual não quer fazer esse trabalho naquele momento. Se for autorizado, aí dá prosseguimento e faz o que a Sandra já explicou aí. No caso dos miasmos e formas pensamentos, a Sandra já falou, tem a parte das limpezas, aí cada um usa o vento solar, água crística, e tem várias técnicas, ela já explicou as principais. Bom, a seguinte assim, o número 19 aqui é o corpo dela, tem miasmas, ovoides, pontos negros, é a mesma coisa dos miasmas, né? Só dos anteriores, forma pensamento, só que no caso dos miasmas ovoides, está no próprio corpo dela. E isso também é colocado por um especialista e precisa ser tirado por um especialista. Aí eu pergunto para vocês, quem que tira isso daí do mundo espiritual? Quais são as equipes que trabalham com retirada de miasmas, ovoides e outras questões que ficam no corpo astral? Quais são as entidades que vocês vão invocar para desfazer esse trabalho? Os falangeiros, os pais velhos, caboclos e os elementais da natureza ajudam? Pode ser eles, quem mais? Eu busco muito, Carlos, nessa hora, a equipe de médicos do além, tá? Porque está em determinado ponto X, como por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Fez muito aborto, tá com aquela parte dos ovários, está muito comprometido, e aí eu vou retirando bem devagar, porque às vezes tem uns que estão bem profundos, e a equipe já vai refazendo o corpo astral com cromoterapia também, já essa parte, para que possa restabelecer no astral essa parte do paciente. Que geralmente, às vezes, está ali há muito tempo, né? Ele acaba causando problemas que vai drenar na parte física, né? Então, eu geralmente uso a equipe de médicos do astral, procuro Bezerra de Menezes, tem horas que a gente realmente faz uma cirurgia, né? Uma cirurgia astral para poder tirar, está refletindo tudo no corpo físico, né? E aí já cai aqui, ó, o corpo dela totalmente desvitalizado, desequilibrado, doente. Eu procuro muito esse pessoal, os magnetizadores, já vai magnetizando, mas eu puxo muito a equipe de Bezerra de Menezes.
Nesses casos, realmente os principais que fazem esse trabalho são os caboclos, os pais velhos e as correntes médicas. Aí na hora lá a gente vai ter a intuição sobre qual dessas correntes aí que está mais adequada, porque pode ser alguma coisa relacionada com magia negra, ou pode ser uma coisa colocada de maneira mais científica, né, por algum médico da parte negra do astral. Mas são os principais, são esses aí, que a gente vai pedir auxílio. Bom, aí a gente vai para a questão número 20, né? O corpo dela, o médium olhou e falou, nossa, eu estou vendo ela aqui, mas ela não tem a perna direita. Ou então, não, o corpo está inchado, ou ela está desvitalizada. Nossa, tem uma faca cravada na cabeça dela. E aí? O que a gente faz na hora dessa? Qual que é o comando? E aí, nenhuma ideia? Os meus anteriores, será não? Ou Não, daí essa aí seria é mais um pouquinho médicos, diferente. né? O anterior está mais ligado com cirurgia, esse está mais ligado com energia, né? Eu usaria cromoterapia. Não sei se eu tô... Reiki? Você acha que daria certo um reiki, Carlos? Não. A minha voz está saindo? Joana. Tá. Oi, Joana. Sim, senhora. Oi, tudo bom? Então, nesse momento, é a hora de reenergizar ela toda, né? Coloca o corpo numa maca, né? Uma maca transparente dentro de uma pirâmide, e aí você vai reenergizar os chakras, começar pelos chakras, né? Desdobrar todos os corpos dela e reenergizar todos eles através das cores, né? E das águas. Aí deixa passar aquelas cores, todas as cores, como um arco-íris, né? Que vai passando e revitalizando corpo por corpo, e depois você divide todos os corpos nas macas, em macas separadas, e deixa que cada uma vá para as piscinas energéticas que tem. Assim que a gente faz. Eu costumo fazer isso. E reenergiza bem, e a gente deixa para que ela possa regenerizar. Aí você, nesse momento, aí também você deixa, se a energia da casa estiver muito fraca também, do quarto, só um minutinho. Aí você chama aí, eu peço ajuda aos pretos velhos, que ajuda muito. O que vocês acham? Alguém quer complementar? Alguém faz diferente? Eu também uso muito cromoterapia nessa hora. Eu já ir refazendo a perna, tirando o inchaço. Eu concordo com a Joana. Uso Eu também bastante concordo. cromoterapia. Eu uso essa técnica também, só que eu faço entrando pelo alto da cabeça, a energia vai passando por todos os membros, órgãos. É assim que eu faço. Assim mesmo. Esse daí é um problema energético, né? Faltou uma perna, ela precisa ser reconstituída. Se o corpo está inchado, precisa ser desbloqueada a energia. Se está enegrecido, precisa de limpar aquela energia densa. Se tem uma faca, ela precisa ser desmaterializada. Então, existem várias técnicas de trabalho com energia, e aí vocês vão escolher uma dessas técnicas aí, ou a que vocês vão ser intuídos, ou a que vocês conhecem mais, para trabalhar energeticamente a desconfiguração ou a reconfiguração, dependendo do caso. A pirâmide invertida também, com foco energético no centro, ela também é muito bom, né? Nesse caso aí, ela também, você girando ela vai reenergizando tudo e refazendo tudo isso. É muito interessante trabalhar com ela também. Bom, Então, vamos lá. gente não pode, eu acho assim, que a gente não pode esquecer que tudo é mental, né?
como foi falado na aula, é tudo muito mental. Então, a partir do momento que o espírito chega reclamando, eu estou sem a perna e não sei o quê, não sei o quê, a partir do momento que você vira para ele e fala assim, olha, toma essa água fluida aqui, você vai ver que sua perna vai voltar. Ó, esse remédio aqui, ó, pronto, voltou. Ó. Na hora que você fala para ele, voltou, a perna aparece na hora. É engraçado, né? É interessante. Mas é tudo muito mental. É tudo muito mental. A mesma coisa da faca. Olha, vamos tirar essa faca? Vamos. Então vamos. Ó, os médicos estão chegando aqui e já estão tirando. Ó, pronto, tirou. É mental, Sandra, mas eu vou só lembrando aqui o seguinte, que as equipes usam a sua energia, né? Então, na verdade, o mental é mais seu do que do espírito. E quando a gente fala que é mental, o que que acontece? Uma dica para vocês, eu acho que vocês já sabem disso mais do que eu, mas quando a gente mentaliza uma coisa e fica esperando que ela aconteça, existe uma energia fraca. Quando você quer fazer alguma coisa que você mentaliza, mas você já acredita que ela aconteceu, ou seja, você não está esperando que ela aconteça, você está vendo que você está sentindo, está mentalizando, mas está colocando o seu sentimento na coisa. Ou seja, não tem dúvida, né? Não tem dúvida nenhuma. Então é uma energia forte. Então quando você fala, por exemplo, vou dar um copo para você beber, vai aparecer a perna. Por quê? Porque quando você dá o copo, você tem certeza absoluta que a técnica que você está usando vai funcionar. Como você tem essa certeza absoluta, quando você dá o copo, você já viu a perna daquele espírito aparecendo. Então, na verdade, a sua força mental já criou aquilo ali. E aí, instantaneamente, ela já vê aquilo e ela também passa a acreditar. É tudo na velocidade do pensamento, né? Não é tipo, vou pensar agora, daqui 2, 3 segundos vai acontecer. Quando você pensa, milionésimos de segundo já era. Acontece. Quer dizer, Bom, a segurança que você fala, que você passa, que você transmite, faz a pessoa também acreditar, né? O espírito, no caso. por exemplo, se o operador vira para o médium fala assim, fulano, eu estou vendo aqui, ela não tem a perna direita. Ou então está incorporado, né? Eu falo assim, não tem minha perna direita que eu perdi na guerra. E aí você dá um comando, vou fazer um comando aqui, vai aparecer uma perna aí, pronto. E aí você vira para o médico e pergunta, e aí, apareceu? Quer dizer que você não teve confiança no que você fez. Muito provavelmente não vai acontecer. Agora, se você dá o comando e você já acreditou que já aconteceu, antes de você verbalizar, como você pensa antes de você falar, o médium já viu a perna sendo Já materializada. está vendo, é isso mesmo. Por isso que eu falo, vocês não podem duvidar, né? Se você tiver que perguntar para o médium se ele está vendo alguma coisa, é porque você não acredita. Então vai ser uma energia fraca. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar uma coisa, o médium fala, mas isso que você falou eu já tinha visto. Por quê? Porque você já tinha pensado antes de dar o comando. O corpo dela está totalmente desvitalizado, desequilibrado, doente, isso é o que o médium está sentindo. E aí, o que a gente faria nesse caso aí? Normalmente, nesse caso, aí nós trabalhamos assim, eu uso a gente faz uma diálise nela. De um lado você coloca o aparelho, né, que ele retira todo o sangue dela, toda a vitalidade e entra pelo outro lado do corpo dela, ou pelo direito e o esquerdo, vice-versa. E aí essa outra, quando ela entra pelo outro lado, ele já passou pela máquina energética e ele vai energizando e reconstruindo todo aquele corpo, refazendo ele com toda a sua energia. A gente costuma fazer muito isso. E dá muito certo.
Mais uma vez, é um caso de uso de energia, né? É, É uma transfusão de energia. E aí transfusão de energia, isso mesmo. existem várias técnicas. Existe o reiki, existe os Sim. elementais, A gente pode existem as levar ela numa câmaras. cachoeira também para se banhar, esse tipo de coisa? Cachoeira, mar, que são pontos de força, né? Então, existem técnicas variadas aí. A gente falou Tem sobre muita essas coisa. técnicas, a gente já falou sobre várias dessas técnicas e muitas técnicas que a gente não falou, vocês conhecem. Então, vocês têm que usar que vocês têm mais facilidade, que vocês gostarem, mas É. basicamente Colocar a pessoa num cilindro de luz também, Carlos, também seria, né? também. Hilário, Rafael. Se alguém lembrar de mais algum aí, pode falar, que a lista é grande. Eu busco bastante os magnetizadores também. A equipe de magnetizador, coloco numa maca de luz, uma maca de energia. E é isso que o Carlos falou. Ao mesmo tempo que você já vai pensando, você já vai tendo vontade de fazer, vontade de revitalizar ela, já vai, ajuda muito os magnetizadores. Também é muito bom isso. Eu também faço muito isso, resolve muito isso. A gente faz muito isso também. A água também é bem energética, né? O Carlos disse, é verdade, faz bastante. Aí depende do caso, né? Da necessidade do caso. Porque tem casos mais graves e casos mais a menos, né? A gente também não pode querer matar um mosquito com uma bala de canhão, né? E nem fazer uma coisa muito simples, de repente o corpo está muito desvitalizado. Às vezes você usa uma, duas, três técnicas em sequência, né? Quando é um caso muito grave, às vezes eu faço um reiki, depois a gente põe no cilindro, a gente leva para o mar, a gente faz uma sequência. E às vezes quando eu levo eu até deixo, né? Eu peço que a espiritualidade acompanhe e a gente volta, porque se a gente for ficar esperando, vai demorar muito. E se a gente trouxer de volta muito rápido, não dá tempo daquele corpo ser totalmente vitalizado. Então, quando a gente vê que está demorando, a gente espera um pouquinho, vê que vai demorar, a gente deixa, por exemplo, num ponto de cachoeiro lá com, com os espíritos da natureza, com Inhaçã, deixa com Iemanjá, ou deixa com algum mestre, e a gente parte para outra, né? Isso pode É isso fazer mesmo. também. A maioria dos casos a gente deixa mesmo, é isso mesmo, porque se você trouxer imediatamente, não vai dar tempo mesmo, né? Não vai dar De tempo de ser revitalizar. tratado. E se você esperar, você não faz mais nada. Mais nada, não acaba o trabalho, é real. Normalmente a gente leva e deixa mesmo. Às vezes dá tempo de trazer de volta, mas às vezes não dá. Não, e às vezes é tratamento que vai estender uma semana, né? Então. Durante toda essa noite. Eles falam mesmo pra gente, ela vai ficar em tratamento durante toda essa noite, ele vai ficar em tratamento durante toda a semana, pede para a pessoa fazer oração, vai ficar em tratamento, é verdade, eles falam pra gente. Então não tem assim, para quem ainda não conhece esse lado, né? Às vezes assim, vou ter que levar e fazer o tratamento e trazer. Não, vocês não precisam levar e trazer, vocês têm que levar, fazer, encaminhar o tratamento. Quando está encaminhado, se concluir, traz. Se não concluir, vocês pedem um auxílio e deixa lá com os espíritos de luz, volta para abrir outro campo. Bom, o corpo dela está sem sangue, branco, com aparência de animal. O que está acontecendo? O que é esse caso aí agora? Corpo sem sangue, a pessoa, o espírito totalmente branco, Ela né, pode estar desvitalizado. sendo sugada, né, por alguns espíritos, né? É sugada energia. Vampirizada, né, no caso. Vampirizada.
Esse é um caso clássico de vampirização. Quando a gente abre um campo e vê o espírito desdobrado nessas condições, é um caso de vampirização. E aí? Como é que a gente vai resolver esse caso de vampirização? Pode fazer um transplante? Um transplante não, uma transfusão? Transplante. Bom, aí eu vou dar só uma dica e deixar vocês debaterem. A dica é a seguinte: se ela está sendo vampirizada, vamos supor, a hora que ela dorme, ela é levada para algum lugar, ela é vampirizada, depois ela volta com essa condição. Se você jogar mais energia nela, o vampiro à noite vai vir e vai usar essa energia que você jogou. Aí você tem que voltar todo dia para jogar mais energia para ela, para o vampiro poder usar essa energia depois. Então, Você não fica é alimentando ele. Exatamente. Então, nesse caso, o que se faz assim? O melhor a fazer é você colocar a forma dela, ver aquele corpo, o que está acontecendo com aquele corpo, aí você vai aonde ficou, eu costumo fazer assim, vai no passado, você entra nele, vai naquele passado, vê o que está acontecendo, e ali você vai achar quem está vampirizando, aonde ela está ligada. Aí trata aquele campo dela, desfaz aquelas energias do passado, desfaz os ligamentos que ela tem com aquele vampiro, aquele que está vampirizando ela, que na realidade é alguma ligação que ela tem com algum espírito que ela fez um pacto, né? Então a gente desfaz esse pacto, aí volta, depois que desfaz, coloca cada um na pirâmide daquela época, né? Cada um dos dois em pirâmides separadas e coloca e manda para hospitais separados, né? Aí você vai voltar para tratar ela e reenergizar o corpo dela nessa existência agora. Mas primeiro você precisa tratar essa parte, senão ela vai ser realmente sugada todas as noites e não vai resolver. E aí, tratando ela, aí você vai tratar individual, a reenergizar todos os corpos, desdobra ela, é um leque, né? A hora que você desdobra assim, é aquele leque, e aí aqueles leques você abre pelos cordões umbilicais dela e vai limpando, um por um, limpando todos eles, recolhendo aqueles, reenergizando todos aqueles que estão sem energia, e eu costumo colocar também, trabalhar com cromoterapia e colocar nas piscinas e deixar ali para tratamento. Assim que eu costumo fazer. Eu também faço assim, Joana. Eu cuido dela, faço voltar a aparência normal, tiro a aparência de animal, faço ela voltar, peço para a espiritualidade, peço aos pais pretos velhos. Aí depois a gente desdobra para conseguir ver os corpos, detectar qual personalidade que está em desarmonia, e saber qual personalidade está sendo vampirizada, por que está sendo vampirizada, né? Se é obsessor, né? Se é autoobsessão, o que está acontecendo para resolver naquela dimensão onde ela está sendo vampirizada. Eu faço igual a Joana. E costuma também, daí, ver onde ela está ligada, né, limpar o lugar e dar e deixar. Quando os outros espíritos também desdobram e à noite vão para lá, para eles serem atendidos, né? Para a hora que eles chegarem lá, porque tem outras, provavelmente outros também, né? Com Outros certeza. espíritos que Isso mesmo, com certeza. Tem, porque ligada a esse campo não lá para ser tratado, isso mesmo. A gente a acaba linha... fazendo meio que uma cometria coletiva, né? Acho que o Carlos... A linha é bem essa que vocês falaram. Eu vou só complementar aqui assim, que muitos dos encarnados hoje são escravos
de seres que dominam os umbrais, que leva esses encarnados, quando eles estão desdobrados durante o sono, lá para os recintos deles, laboratórios, cavernas, leva esses corpos e sugam eles lá. Quando chega de manhã, eles devolvem os corpos para que a pessoa acorde e tudo mais. Então, além da questão do passado, você tem o do passado que a Joana já falou, você tem a questão das personalidades, que muitas vezes existe personalidade vampira que suga outras personalidades, que é a principal, mas a gente tem muito encarnado que é escravo lá nos umbrais hoje, porque tem dívidas do passado. Então, eles são desdobrados durante o sono e são levados lá para ser vampirizados. E eu vejo que muitas vezes, quando chega na apometria esses casos desses vampirizados para ser tratado, o que ocorre, na verdade, é que é uma oportunidade da gente tratar aqueles bolsões, né? A gente está tratando daquela pessoa, mas eu acho que a espiritualidade superior leva aquela pessoa lá, não para tratar especificamente aquela pessoa, mas para que a gente possa acessar aqueles bolsões onde ela está presa lá no umbral, à noite, quando ela desdobra, para a gente ir lá e recolher esses irmãos que mandam nesses locais para tentar converter eles e resgatar aquele local ou transformar aquilo no hospital para receber os irmãos que vão lá à noite, que estão presos, que sempre que desdobra vai para lá. Então é uma oportunidade de fechar esses locais de vampirização, né? Então, no caso, teria que doutrinar também esses vampiros, dizendo assim. Seria isso? Não, esses vampiros a gente não doutrina, tá? Esses vampiros a gente chega lá com os falangeiros, eles são adormecidos e são encaminhados. Dependendo do grau de periculosidade, eles podem ir para alguma prisão, para alguma nave, para algum local de regeneração. Esses a gente não doutrina. Esses a gente vai lá só para realmente tratar o local. Muitas vezes, Carlos, eles estão hipnotizados, né? Então, aí você também tem que tirá-los da hipnose. Geralmente, eu tiro da hipnose contando 3, né? Estalando os dedos, e geralmente eles saem da hipnose e voltam com o seu corpo normal. Além de ter feito tudo isso. Aí feito o trabalho nesses locais de vampirização, recolhido esses seres que estão vampirizando, seja personalidade, seja um bolsão do passado, do presente, trata o corpo energético e pronto. 23. A médium, ela incorporou. Aí essa entidade que foi incorporada vira para o operador e fala, ó, ela é uma burra. Ela quer ser toda certinha, mas não é. E aí? A gente está lidando com o que aí? Personalidade. A personalidade dela que está acusando ela, porque ela não está feliz, ela quer predominar, né, ainda, e ela prejudica, né? Então, ela fica o tempo todo desfazendo, sendo contra tudo aquilo que ela faz, porque ela não aceita essa existência atual. E pelo comentário, você conseguiria identificar se é uma sub ou se é uma multi? Se é uma pessoa na realidade, presente ou do passado? Então, pelo comentário, você consegue, pelo que ela fala e pelo cordão onde você consegue identificar que ela está. Entendeu? Eu concordo com que ela com se você apresenta. consegue perguntando para ela onde ela está, o que ela faz, né? O médium diz que roupa ela está vestida.
Então, eu acho que pelo Por essa frase aí, você chutaria que é uma sub ou uma multi? diálogo que a gente... Eu consigo diálogo. É uma multi. Ó, ela é uma burra, ela quer ser toda certinha, mas não é. Quer dizer, é uma personalidade que tá ali junto com ela o tempo todo. Tá com ela o dia todo. Conhece bem ela, né? E aí na de baixo é o seguinte, Mas- não sei quem é ela, mas acho que ela é uma burra. Pode aproveitar esse corpo e se dar muito bem. E aí? Tá lidando com quem aí, né, agora? Na 24, eu apostaria numa múltipla, né? Não sei quem ela é. Nem sempre ela sabe que ela é ela mesma, né? Que está ligada nela. Que é parte dela. Às vezes ela não sabe. A múltipla às vezes não sabe. Isso aí eu peguei no exemplo do Essa Godinho já lá, soube, que o né, Godinho dá personalidade. esse exemplo num dos trabalhos dele, que ele põe essas frases para a gente identificar. Então a primeira seria uma sub e a segunda seria uma multi, pelo tipo de comentário. Tá vendo? Errei, eu não Então, estudei. Tá vendo? Preciso estudar. porque a multi, geralmente, ela não tem muita noção de que é ela mesma. Ela acha que é uma outra pessoa. Já a sub, ela sabe que é ela, mas ela não concorda com o jeito que a subdivisão dela está se comportando. Importando. Ó, Preciso estudar, gente. Prometo é, estudar, tá? o Godinho dá uns exemplos legais assim de diálogos que pelo diálogo, assim, você vê que a diferença é pouco, né? Ó, ela é uma burra, a outra é, não sei quem ela é, mas acho que ela é uma burra. Então é bem É sutil, né? verdade. A 25, essa que é a mãe dela, roubou meu marido, vou acabar com ela. E aí? É sub, não é? Porque ela sabe do passado da outra. E aí, quem dá mais? Não dou mais nada. Ó, ela roubou meu marido, vou acabar com ela. Eu chutaria no obsessora. No obsessor, não chutaria ser Não personalidade, é? essa 25, não. Aí já saiu da personalidade. Eu não acharia que não é uma personalidade, não. Ou pelo menos eu não ia encarar ela com uma personalidade. Eu ia pedir para o médico puxar o cordão, mas a 25 não é personalidade, não. Não, eu acho. Né? Bom, pela frase aí vocês percebem que essa entidade sabe muito bem com quem está lidando e está dizendo que ela tem uma dívida no passado, né? Está sendo cobrada. Então, não é uma personalidade, é uma outra entidade diferente dela mesma. É um obsessor, né? É um obsessor que está cobrando algo no qual ele se sentiu prejudicado. Né? Roubou o marido. Roubou meu marido, vou acabar com ela, né? Ou seja, vou me vingar, né? Então, ela é uma terceira, né? Uma terceira. Eu fiz um atendimento mais ou menos assim, mais ou menos igualzinho a esse. E, na realidade, a hora de puxar o cordão era a personalidade. Porque é muito interessante, eu não sei se vocês já notaram, por exemplo, ela tem a personalidade, tem uma que é a que mais ligada nela, que fica do lado, ela está sempre do lado esquerdo. E a do lado direito, ela fica um pouco mais longe, ela fica numa outra linha. É muito interessante, ela fica em outra linha, outra faixa vibratória, e aquela lá, ela realmente não sabe quem é ela. É a coisa mais engraçada. É como se ela fosse dupla. É igual aquele desenho que a gente viu, né, Joana?
Que você tem as linhas vibratórias, que as linhas do passado ficam atrás e as linhas do presente ficam do lado. Isso. É muito interessante. E, na realidade, nós puxamos e era uma personalidade dela que reencarnou naquela época. A mãe era outra, né? Que é a mãe atual. Ela fala da mãe que é a mãe atual. Mas aí não é a personalidade, é outro espírito. Mas ela era personalidade, porque a hora que puxou o cordão era personalidade. Ou seja, era uma personalidade, mas não estava cobrando dela mesma, estava cobrando da mãe. Estava cobrando da mãe. Isso. Então, cai no mesmo critério de ser um terceiro, né? Não ser uma personalidade dela, né? Bom, aí estava cobrando da mãe, que é a mãe atual. Aí a gente vai para 26. Este que é o marido dela era meu amante. Me usou e me largou grávida. Quero que ele pague por tudo. E aí? Que é o pai, né? É muito engraçado, que é o pai atual. Eu vou achar um carregador, peraí. Vai acabar. Ela podia dar 3 pulsos aí para energizar esse telefone dela. Então... Gente, agora eu estou derrubando tudo, mas eu vou chegar lá. Mas tem que acreditar, viu, Joana? Acreditar que eu vou energizar esse telefone. Agora, eu vou ligar ele na tomada. Bom, nesse caso aí, vocês diriam que é uma sub, uma multi ou um terceiro? Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão falando do cordão. Quem vê o cordão? É o médium? É o dialogador? Como que vocês estão identificando esse cordão? Quem vê o cordão é o vidente, que está trabalhando, não é o operador. Só que esse exercício que a gente está fazendo aqui, é tipo assim, é para o operador identificar sem ver. Identificar baseado no diálogo. Entendeu? Ok, entendi agora. É um exercício para a gente identificar pelo diálogo que o operador está tendo. Porque, fora isso, você pode, por exemplo, pedir para o vidente dar um comando, pedir para o vidente identificar o cordão ou não, e aí ele vai falar, é uma personalidade, eu estou vendo que é uma personalidade, estou vendo isso. Aí ele está te passando, mas aqui a gente está fazendo um exercício como se quem vai identificar é o operador, e o operador não está vendo o cordão. Então, pela conversa, o operador vai identificar, que é muito o que o Godinho faz nos tratamentos dele. Ele identifica mais pela conversa. Carlos, eu iria ir pelo raciocínio da Joana. Este que é o meu marido pode ser uma personalidade dela que não se reconhece, tá? E o marido pode estar casado com ela atualmente, mas já foi no passado o marido dela também. Eles vieram já em 2 juntas, entende? E aí, por exemplo, esse que é o meu marido, esse que é o marido dela, ela pode estar vendo a minha paciente não como ela mesma, como ocorre na maioria das personalidades das múltiplas. Ela não reconhece. Então, ela falou, esse que é o marido dela, aquela lá, não é ela, não é parte dela. Era meu amante, me usou, me largou. E aí, geralmente, completando meu raciocínio, vai ver que é um casal que não se dá muito bem, que tem muitos conflitos, seguindo esse raciocínio, não sei. Não, mas a linha é essa mesmo, seria uma multi, né, que está ali presente e está vendo aquele casal que voltou para tentar algum tipo de ajuste, e aí ele está atuando, aquela multi está atuando sem entender que ela faz parte do casal, né? Ô, Carlos, uma multi é como se fosse uma pessoa bipolar, que ela se sente outra, não se sente parte daquela pessoa, é como se fosse outra individual. Isso. É como se fosse um espírito independente, né? Totalmente independente. Ela não enxerga que é ela mesma, né?
Às vezes você Não. consegue mostrar para ela mexendo no cordão. Falar, vou mexer nisso aqui, você vai sentir. Ela fala, o que você está fazendo? Que isso? Essa não sou eu. Mas só pelo cordão que a gente consegue que ela possa olhar para ela mesma, né? E vai dialogando. Esse cordão, quem foi que perguntou aí o que é esse cordão que vê? Esse cordão, normalmente, realmente é o médio, né? Porque ele está ligado na nuca, né? Ele é um cordão ligado, prata, às vezes ele chega até a ser translúcido, às vezes ele está bem fraquinho mesmo, que ela nem tem, está bem translúcido, mas a hora que puxa ele fortalece e puxa, e aí você percebe aquele cordão. Muito bem. Ô, Sandra, médica, deixa eu te perguntar uma coisa. Um amigo meu, ele fez um curso assim de paramédico tal, e abriu a coluna de um cadáver, né? E nessa coluna tinha vários cordões, assim, tipo, dentro da coluna, assim, vários fios. Isso tem alguma coisa a ver com esse cordão prata que nos une ao encarnado e o desencarnado? A hora que ele falou isso para mim, eu falei, nossa. Mas essa cirurgia foi espiritual, foi no astral ou foi aqui? Não, ele fez curso, né? Para tipo assim, abrir um cadáver e várias partes dos corpos Não, estavam é anatomia. E nessa parte da coluna, ele viu vários fios dentro da coluna. Você já viu isso? Não vi, mas eu iria pensar em nervos, né? São os nervos da coluna, que parte por todas as partes do Esse corpo. cordão que a gente está falando aí é no corpo astral, Astral, tá? isso Ele não vai abrir cadáver e ver isso, não. Isso aí, o cadáver na anatomia seria só... Eu iria pensar nos nervos, se fosse aqui nessa dimensão nossa. Não, é nessa. Então são os nervos saindo... Eu iria pensar nos condutos nervosos. Não sei. Eu estou só perguntando porque a matéria e o espírito estão interligados, né? E talvez esse cordão tivesse alguma similaridade com esses nervos que você diz que estão, esses cordões que estão ligados na coluna materialmente. É isso que eu queria saber. Se tem alguma ligação espiritual com isso? Até onde eu sei, até onde eu consigo entender mais ou menos, não tem nenhuma ligação espiritual com o cordão que nós estamos falando. O cordão que a gente está falando, ele é no astral e ele é na direção da nuca. É no corpo astral do paciente. Tá? Não teria a ver com a parte anatômica, pelo menos é o que eu penso. Não sei, pode ser que alguém tenha alguma outra informação aí. Não, é isso mesmo. Nos corpos mais densos não tem cordão. E depois a gente tem, nos corpos mais sutis, você tem outros cordões, né? O cordão de prata, ele está ligado no corpo astral. Depois você tem o cordão de ouro e tem outros cordões nos outros corpos mais sutis. Então, anatômicos, eles são mais anatômicos, não, como é que fala? São mais a nível de átomos, né? O búdico, eles são... Quando você desdobra todos os corpos, né, a partir do corpo astral, você tem um cordão que liga no corpo mental inferior, você tem um cordão do corpo mental inferior ligando no corpo mental superior, depois liga no corpo búdico, e depois no átmico não tem cordão também. Tá ficando bem sutil, né? Bem mais... Bom, aí depois a gente tem, vou fazer tudo para dominar ela, quanto mais ela sofrer, melhor. E aí? Por essa frase pode ser o quê? Tanto múltiplo como um obsessor, né? Obsessor. Exatamente.
Pode ser os dois aí tem que recorrer ao cordão. Depois tem não vou ajudar ela e também não vou embora. Quero ver quem me obriga. Nesse caso, obsessor, né? No caso Não, de aí ir embora. aí já é o múltiplo, porque o sub, né? Porque na realidade ele se sente seguro que ele está ali, ele está preso nela. No caso de obsessor terceiro, a gente não pede para ficar ajudando ninguém, né? Não, a gente já leva mesmo. É passagem só de ida. E esse não, é um múltiplo 1, porque na realidade ele está seguro ali, né? Ele está seguro nela, então vai. Aí você tem que fazer todo um trabalho de levar ele num passado, onde ele tem essa marca e ver na realidade que é ela, que tudo isso que ela está acusando é ela mesma. Então, você leva, mostra lá a existência dela, o que ficou mal resolvido, que agora, aí você traz para ela ver que agora está sendo resolvido. É bem complexo esse trabalho aí. Mas é só levando e trazendo, porque você tem que entrar naquela personalidade do passado e ir lá. Isso aí, só complementando o que a Joana falou, como que eu vejo, né? A gente, quando é uma personalidade fraca, né, a gente faz todo o tratamento, conversa, leva no passado, resolve, e a gente deixa o campo, digamos assim, curado o campo, você encaminha a personalidade. Agora, quando é uma personalidade forte, que você vê que ela é uma personalidade que tem influência, bastante, como é que fala? Sabe muito bem o que ela quer e tem bastante influência sobre a personalidade atual, às vezes é interessante você pedir a ajuda dela. Porque se ela tem muita influência, da mesma forma que ela influenciou de maneira negativa, ela também tem o poder de influenciar de forma positiva, revertendo todo o trabalho que ela fez. Então, às vezes, é interessante a gente pedir ajuda para ela ficar e para ela desfazer o que ela fez e ajudar a pessoa a evoluir. Se é uma personalidade fraca, não tem esse interesse, porque você deixar uma personalidade fraca do lado da personalidade atual, ela não vai fazer nada, ela não vai ajudar em nada. Então, você já encaminha mesmo. É isso mesmo. É bem legal, eu faria isso também. Bom. Vamos ver como é que está o nosso horário aqui. Pessoal, nosso horário já era. A gente vai ter um terceiro e último encontro na semana que vem. E aí vão surgir casos novos, né? Totalmente diferentes desses que a gente já viu até Eu aqui. prometo estudar, tá, gente? Prometo estudar aquele livro inteirinho, de trás para frente, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, a gente abre aqui uns 5 minutinhos para a gente falar de qualquer assunto aqui e a gente faz o encerramento. Eu achei assim super interessante para a gente saber diferenciar o sub, porque eu não sabia. Então, hoje que eu entendi bem, né, qual que é a diferença um do outro. Chacoalhem eles. Mais algum comentário aí? Alguma coisa não ficou clara? Algum comentário? Depois, no final, eu vou passar para vocês a apresentação em PowerPoint com todas as respostas de todas as perguntas, tá? Porque a que eu passei para vocês só tem as perguntas. Aí, no final, eu vou passar as perguntas com as respostas. Ótimo. Aí a gente cola. Mas aí já acabou a prova, aí não vale mais. O gabarito eu não passei. Não tenho certeza que eu não passei. Ok, Carlos. Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente acha que está tão seguro e não é, né?
Então, realmente a gente tem que estar sempre estudando, porque não é bem complexo, né? Trabalhar com física quântica é muito rápido e às vezes você não percebe. Interessante, né? Você às vezes deixa de prestar atenção nos detalhes. O bom dessas É conversas verdade, nossas né? aqui é que a gente vê que cada um conhece um pouquinho de uma técnica. Então, aí eu falo que eu conheço, você fala que você conhece, todo mundo vai falando, daqui a pouco a gente conhece um monte de técnica, né? Isso é muito bom. Eu acho que é uma troca de experiência muito válida, Carlos. Muito obrigada. Ótima troca de experiência. A gente Porque estuda muito. na hora do trabalho a gente não tem tempo de ficar observando o que a pessoa do lado está fazendo, a Exatamente. técnica que ela está usando. Ou às vezes É está isso em que eu ia outro falar, é grupo, muito rápido. às vezes está em outro grupo, você não está nem escutando o que o outro grupo está falando. Exatamente, é isso Verdade. mesmo. E eu gosto muito, assim, do trabalho, assim, quando está muito difícil, a personalidade que vai levar, eu gosto muito de levar ela para a luz, mas essa luz aonde eu vou é no mar, com aquele sol, sabe aquela luz, sabe aquele mar que é só seu, que você vai ali e dá aquele banho, né, na personalidade, para depois trazer ela para a luz, e aí você vem, e aí, no instantinho, você consegue conversar com ela e tratar ela. É maravilhoso isso, né? Até para mim, assim, eu falo, gente, eu amo esse bar, eu amo essa luz. Então, na realidade, eu acho que eu sou mais tratada do que a personalidade. Joana, eu também Verdade. eu gosto também de usar muito o mar, né? A Vanice sabe, a gente leva muitos espíritos para lá. Aí na semana passada, quando eu estava lá em Noronha, que eu mergulhei lá, o pessoal reclamou, falou: "Nossa, você para com isso, que já está lotando aqui, ó, vai dar superpopulação aqui." A gente foi Aí, só mandando você, Carlos. Tudo. Vai lá. Populou. com essa pandemia, não pode ficar fazendo aglomeração aqui, não. Para com isso. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência. Vamos. Eu agradeço. Gente, Verdade. boa Vamos fazer o noite. Até encerramento. semana Boa que noite a vem, se todos. Deus Boa noite, quiser. até semana que Boa vem. Obrigada, noite. gente. Tchau. Boa noite. Beijo, Boa Deus. noite a Tchau. todos, Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Com Deus, tchau.